Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site, que você já conhece, www.adelages.com.br. Hoje nós estamos aqui para a nossa lição de número 7, que tem como tema Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Aleluia! Nós estamos dando sequência no nosso tema tão importante desse trimestre, que é batalha espiritual. E a lição de hoje, o texto áureo está baseado em 1 João 2:16 e a leitura bíblica em classe em Mateus 4, do 1 ao 11. A nossa introdução nos diz assim: nesta lição, nós iremos analisar o que diz o Antigo e o Novo Testamento sobre o termo tentação. Veremos ainda como Jesus venceu a tentação e iremos extrair lições para os dias atuais. Aleluia! E a nossa primeira parte da lição nos diz assim: a tentação. Nós temos aqui 3 tópicos que se relacionam. Primeiro tópico, a provocação de Refidim. Segundo tópico, a experiência de Massá e Meribá. Terceiro tópico, como um teste. Subsídio teológico. A impaciência e a dúvida levaram os hebreus a contenderem contra Deus. Eles quiseram testar a fidelidade de Deus, questionando sua vontade. É bom lembrar, aliás, jamais devemos testar a fidelidade de Deus. É bom lembrar que Deus é fiel, conforme Deuteronômio 32:4. Os irmãos devem ler Deuteronômio 32:4, que é um dos textos mais lindos sobre a fidelidade de Deus. E não precisa Deus ser tentado ou testado. Porém, o homem é infiel e por Deus sempre será testado, conforme 2 Timóteo 2:13 e também 1 Coríntios 10:13, que são versículos importantíssimos, mostrando a fidelidade de Deus e também que o homem passa por testes e provações. Aleluia! Nesses primeiros slides aqui, a lição vem tratando que o povo ali no deserto quis testar a fidelidade de Deus. Isso, na verdade, foi uma grande imprudência do povo no que diz respeito a não confiar no Senhor e querer testar a fidelidade de Deus, se levantar contra Deus. Nos dias de hoje, como que uma pessoa pode se levantar contra Deus? Está bem comum no meio evangélico, principalmente em algumas igrejas neopentecostais, essa história de querer colocar Deus na parede. Se o Senhor não fizer, eu não venho mais, o Senhor tem que fazer. Esse tipo de coisa, irmãos, é tentar ao Senhor. E Deus não se agrada disso. E aí, então, neste episódio de Meribá, o povo queria testar a fidelidade de Deus e questionou a grande escassez de água, a falta de água, e irritaram Moisés e entristeceram o Senhor. Lamentavelmente, Moisés ouviu o lamento do povo e também Moisés ficou assim um tanto quanto duvidoso se Deus iria prover realmente a água necessária para todo aquele povo. E aí Moisés acabou ferindo a rocha. E por causa desta ação, ele não entrou na terra prometida. Eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar hoje. A rocha de Meribá está ali na região chamada Jordânia. À esquerda desta imagem, em cima no alto, tem uma casa que a cobertura tem 3 cúpulas, uma maior que a outra. Dentro desta casa, tem à direita aqui na imagem uma rocha, que é a antiga rocha de Meribá. E aí, na esquerda, tem uma foto aqui de uma água correndo. Esta água, eu tive o privilégio, até apareço na foto ali, nós tivemos ali na Jordânia, e esta água ela sai aqui do canto direito da imagem, você vê a rocha, e daí tem um córrego. A água sai da rocha e desce por esse córrego. Até hoje, as pessoas da cidade inteira ali dessa região recebem esta água e usufruem dessa água. A água jorrou naquele dia e nunca mais
parou de jorrar. E eu fiquei tão maravilhado que ao redor aqui, irmãos, não tem lençóis de água, rios, não tem cachoeira. É uma região praticamente deserta, mas jorra a água dessa pedra até hoje. Foi neste episódio, apesar de Deus ter feito algo tão extraordinário, porém o povo, lamentavelmente, quis testar a fidelidade de Deus e Deus não se agradou. Então, irmãos, a lição vem ensinando aqui sobre tentação. Deus não vai, de forma alguma, levar ninguém também ao pecado. Tá? Deus não testa ninguém com o pecado. Lamentavelmente, nós vimos na lição passada, a igreja, os irmãos, que na época o meio-irmão de Jesus, Tiago, escreveu a sua epístola para os irmãos, os cristãos judeus dispersos, muitos estavam dizendo que as provações e as tentações que viviam era Deus que trazia. Tiago diz que Deus não tenta ninguém, não vai levar ninguém ao pecado e de forma alguma nós devemos testar a Deus, ok? Vamos aqui então para a segunda parte da lição. Essa primeira parte aqui para mostrar que jamais devemos testar a Deus, entender que Deus é fiel e lamentavelmente o ser humano é infiel e este sim precisa ser testado. A segunda parte da lição nos diz assim, a tentação de Jesus, tá? Os irmãos perdoem se houver algum errinho de digitação aí nos nossos slides, mas fica bem claro aí, tá? Lembrando ainda que esses slides aqui, ele passa ainda por uma segunda correção e daí a gente vai postar na internet e os irmãos vão baixar aí sempre corrigido, tá? Primeiro tópico, levado ao deserto. Segundo tópico, sobre o jejum de Jesus. Terceiro tópico, como a tentação aconteceu. São 3 tópicos que se relacionam também. Então aqui o subsídio teológico. Jesus precisava consagrar-se e estar preparado para ser tentado pelo diabo. Apesar de nós sabermos que ele não deixou de ser Deus, ele estava aqui na terra não vivendo como Deus. Ele era 100% homem. Então, dessa forma, a melhor maneira, e isso serve de exemplo para nós, a melhor maneira para preparar-se foi ir para o deserto. No deserto, além de estar isolado de tudo e de todos, Jesus se separou de si próprio e jejuou 40 dias e 40 noites. Dessa forma, Jesus alcançou o mais alto nível de preparo espiritual e teve total condições para suportar as tentações. Alguns teólogos até comentam que Jesus pode ter atingido o nível da santidade de um anjo. Ele sendo homem, 100% carne, ele alcançou o nível de santidade dos seres espirituais. Tá? O diabo tentou, vejam só, irmãos, o diabo tentou a carne com o desejo pelo pão, tentou a alma pelo desejo da exibição e tentou o espírito pelo desejo do poder. Porém, Jesus venceu todas as tentações. Aleluia! No próximo slide eu mostro aqui o monte da tentação. Você pode acompanhar aí. Esse monte ali, ele se encontra hoje na região de Jericó. Nós estivemos ali também, eu bati a foto aqui desta placa, está escrito em inglês, Monte da Tentação, ou Mount of Temptation. Então aqui à direita você vê uma grande montanha, que segundo os historiadores, é a região aonde o diabo levou Jesus num alto monte. O próximo slide mostra esse monte mais de perto, e até o comentarista da lição, pastor Ezequias, menciona que há uma igreja que foi construída ali nos primeiros séculos do cristianismo, é uma igreja cristã, uma igreja ortodoxa, católica. E se você reparar no canto, quase no meio das duas montanhas ali, tem uma edificação em cima da montanha. E é uma igreja que tem ali, como se fosse um mosteiro. Então esse alto monte, Satanás levou Jesus para tentar. Este exemplo aqui da tentação do Senhor Jesus, ele é muito importante para nós, porque revela a estratégia do maligno. Ele tem a mesma estratégia desde a época de Adão. Satanás sempre vai vir, eu uso dizer uma frase bem importante, Deus e o diabo, eles são diferentes, mas eles têm um objetivo em comum.
Qual o objetivo? Conquistar o coração do homem. Só que Deus e o diabo trabalham em linhas opostas. Deus, para conquistar o homem, ele vem no espírito do homem, pelo seu espírito. Aí Deus quer renovar a alma do homem pela sua palavra. E aí, por meio disso, fazer com que haja uma disciplina no corpo do homem. Então Deus conquista o espírito, a alma e o corpo do homem, por meio da disciplina. Conquista o espírito pelo Espírito Santo, a alma pela palavra e o corpo pela disciplina, tá? Que é por meio da oração e as práticas que agradam a Deus. Mas Satanás, ele também quer conquistar o homem, só que ele tem uma linha oposta. Satanás não vem pelo espírito, Satanás ele tenta pela carne para enfermar a alma, aliás, ele vem pela carne para enfermar a alma e aprisionar o espírito do homem, cauterizando o espírito do homem, cegando o espírito do homem. Então Satanás sempre virá pela carne. Lá no Éden, ele seduziu a Eva por meio do desejo de experimentar, tá? Ela foi seduzida. Ele lançou, claro, que uma tentação de interesse para o espírito e a alma deles, mas era agradável aos olhos, né? E eles se interessaram pelo poder. Mas a princípio, eles provaram. Então ele vem Satanás, pelo desejo da carne, ele vai enfermar a alma e aprisionar o espírito. Jesus foi a mesma coisa. Ele veio pela carne. Primeira coisa que ele disse, tu não é Deus? Transforme essas pedras em pães. Ele sabia que o corpo de Jesus estava debilitado, sentindo fome. Então ele tentou a carne do Senhor Jesus. Em seguida ele pede para Jesus dar uma demonstração do seu poder, o que acontece muito hoje. Né? Voltando um pouquinho, hoje muitas pessoas são conquistadas facilmente pelo diabo, pelos desejos da carne. E aí tem também as tentações que querem atingir a alma. Nesse caso aqui, ele tentou Jesus com a exibição, eu poderia até colocar no slide a ostentação. Ele disse, não é Deus? Se exiba aí, exibe o teu poder. Exiba o teu poder, se jogue aí desse monte, se jogue, que os teus anjos vão te socorrer, vão te segurar. E Jesus não cedeu, mais à frente eu vou falar como é que Jesus venceu. E aí, por fim, ele tentou aprisionar o Espírito de Jesus, seduzindo com o poder. Ó, se você me adorar, te dou todos os reinos, você vai ser adorado, você vai ter todo o poder, os povos se curvarão diante de você. Ele tentou aprisionar o Espírito de Jesus com a tentação do poder. E é assim que ele vem. Então entendam, eles têm o mesmo objetivo, Deus e o diabo, conquistar o coração do homem, conquistar o homem. Só que trabalham com linhas opostas. Deus pelo espírito, pela alma, até chegar ao corpo, e o diabo pelo corpo, na alma, até aprisionar o espírito. Mas louvado seja Deus, que a nossa fé vence o mundo, vence a carne, vence as tentações e vence o pecado, vence o diabo. A nossa fé em quem? Em Cristo Jesus, que nos dá a vitória. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, o maligno não lhe toca. Aleluia! Nós somos espirituais. A última parte da lição, a terceira parte da lição, é uma lição bem objetiva, que mostra a tentação do Senhor Jesus, como ocorreu, acabei de mostrar na segunda parte. Agora, como que Jesus venceu tudo isso? A terceira parte da lição mostra que a tríplice tentação, ela continua no episódio da tentação do Senhor Jesus, e temos aqui 4 tópicos que se relacionam. O primeiro tópico diz assim, a primeira das 3 últimas tentações. Segundo, a segunda tentação. Terceiro, a terceira tentação. E quarto, respostas de Jesus. Diz assim o subsídio teológico, Jesus, olha só, aprendam, trocou o alimento da carne pelo alimento do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme Mateus 4:4. Segundo, Jesus trocou a exibição da alma pelo temor a Deus, conforme Mateus 4:7. Terceiro, Jesus não quis o poder dos reinos para ser adorado, antes preferiu adorar. Aleluia! Conforme Mateus 4:10. Olha que interessante aqui, Jesus
venceu as tentações do corpo, da alma e do espírito. Por meio do quê? Por meio da confiança na palavra de Deus. Isso nos ensina que só terá vitória. Isso aqui é muito importante, viu? É o grande tema da lição. Só terá vitória na batalha espiritual aquele que confia e obedece à palavra de Deus, conforme João 17:17. Aleluia! Meus amados irmãos, todas as tentações que Jesus sofreu ali, a tentação da carne, ele confiou na palavra que disse: nem só de pão viverá o homem. E aqui eu pude colocar exatamente o significado. Olha só, Jesus trocou o alimento da carne pelo alimento do espírito. Ou seja, alimentar o espírito traz muito mais alegria e satisfação para o homem do que alimentar a carne. Era esta mensagem que Jesus estava passando ali, derrotando a tentação e deixando a mensagem para a sua igreja, o seu povo. Tem muito mais proveito de alegria, de paz, de segurança, alimentar o espírito pela palavra do que alimentar a carne com as tentações da carne. Então Jesus venceu a tentação da carne alimentando o seu espírito. Fica a grande lição para nós, como eu disse lá na introdução. Nós vamos ver aqui como Jesus venceu e as lições que ficam para nós. Olha assim, a segunda tentação. Jesus trocou a exibição da alma pelo temor a Deus. Deus não gosta de pessoa exibida. Deus não gosta de alguém que fica ostentando. Por quê? Porque são resquícios do orgulho de Lúcifer que fez provocar a grande rebelião no céu e causou toda essa destruição espiritual e destruição da ordem natural das coisas. O orgulho de Lúcifer. Então ele coloca essas tentações no coração das pessoas para se exibir, para se aparecer e para ostentar. Isso acaba oprimindo os mais simples, isso acaba trazendo uma autovalorização do ego e do eu, isso acaba dando prova de uma grande exaltação e soberba que há no coração do ser humano e de quem faz isso. Então Jesus trocou a exibição pelo temor a Deus. Não, de forma alguma, eu não vou tentar o Senhor dessa forma e nem entristecer ao meu Deus dessa forma. Foi isso que Jesus quis dizer. Não tentarás o Senhor, nosso Deus. Então, jamais devemos fazer isso, querer se exibir, porque isso vai entristecer e muito a Deus. E a terceira tentação, olha só, Jesus não quis o poder dos reinos para ser adorado. Jesus preferiu adorar. Aleluia! Nós não precisamos ser adorados. Quem serve a Deus não precisa ser ovacionado. Jesus venceu essa tentação porque ele sabe, ele disse assim, está escrito. Sempre ele respondeu isso. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus, conforme Mateus 4:4. Ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito lá em Mateus 4:7. E ele disse, está escrito, aqui em Mateus 4:10, somente ao Senhor prestarás culto ou adorarás. Jesus, de forma alguma, desejou ser ovacionado, ser adorado ali, estava vivendo como um homem, dando exemplo de obediência, tal qual um filho precisa dar. E aí Jesus trocou esse sentimento e essa tentação por total adoração exclusiva a Deus. Esses são os maiores e melhores exemplos de como nós iremos vencer as tentações. Tem uma mensagem que eu ministro, que o tema é Seguindo os Exemplos de Cristo. Como Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar Jesus. Então aqui, irmãos, essas três tentações mostram a totalidade de como o tentador age. Tá? Ele tenta de muitas formas, mas a maneira é a mesma. Ele vem pela carne, ele quer enfermar o espírito, e, aliás, a alma, e aprisionar o espírito. A vitória de Jesus é o exemplo da vitória para todos. Também é a mesma. Confiar 100%
na palavra de Deus, honrar 100% a Deus e se esvaziar de si para ser dependente inteiramente de Deus. Aleluia! Guarde esses exemplos e no domingo você comente com os irmãos as lições que ficam para nós desta maravilhosa atitude de Jesus de vencer a tentação, sempre crendo na palavra. A nossa conclusão, eu fiz um slide bem bonito para você aqui que diz assim: Jesus derrotou o diabo e venceu a tentação. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aleluia! E nós chegamos ao final de mais uma lição e eu convido você domingo, esteja na igreja com o Senhor Jesus, com todos os irmãos, para aprender a lição de número 7. Essa conclusão ficou muito maravilhosa. Eu quero que você baixe esses slides depois. Eu estarei fazendo aqui mais uma segunda correção nos slides, não se preocupe, vai ficar bem corrigido para os irmãos passar ali para os alunos no domingo. Mas eu quero aqui, irmãos, tem algumas pessoas que estão tendo dificuldade de encontrar os slides. E aí eu sempre comento ali, abaixo do vídeo da lição, você vai ver aí, abaixo do vídeo tem ali o comentário que a gente coloca, nós fazemos nossos comentários. E ali no meu comentário, eu deixo o link dos slides. É só você ir no meu comentário, abaixo do vídeo, e clica no link, e você já vai abrir o Google Drive e vai baixar os slides. Porque alguns irmãos me mandaram mensagem semana passada dizendo: Rodrigo, eu estou ouvindo aqui a videoaula, eu não sei qual minuto do teu comentário que você fala dos slides. Aí eu expliquei para os irmãos: não é na minha fala, não é o comentário da fala, é o comentário da escrita que se posta embaixo. Ali eu posto o link para os slides. Você clica ali e já vai abrir direto os slides no teu computador. Tá bom, meus amados? Deus abençoe a todos os irmãos. Nós ficamos muito felizes, viu? Com todas as mensagens de edificação. Você não faz ideia do quanto é importante para nós essas mensagens que vocês postam no nosso canal. Até mesmo uma mensagem de crítica. Isto também é saudável, para que a gente possa estar melhorando o nosso trabalho. Mas a grande maioria dos irmãos tem nos dado palavra de ânimo, palavra de alegria, que nos fortalece e nos motivam para continuar trabalhando, edificando o povo de Deus. Deus abençoe, somos muito gratos pelo carinho dos irmãos e Deus abençoe a cada um. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.